Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 23, verso do 32 ao 46, nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Lucas 23, do 32 ao 46. Eu estava refletindo essa semana, pedindo a Deus uma palavra para a igreja, para o povo dele, e eu refleti muito nesse texto, estudei esse texto, pedi muito que Deus pudesse me falar através dele, para que eu pudesse trazer para a sua igreja. E uma das coisas que eu fiquei pensando, e fiquei me imaginando, é se hoje, nesse momento agora, Jesus chegasse perto de você, e você tivesse a possibilidade de fazer um pedido para Ele. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Se você agora tivesse a condição, a possibilidade de fazer um pedido para Jesus, o que é que você pediria para Ele? Eu sei que na cabeça vem um monte de coisa. Você tem de repente muitas coisas, você tem muitos problemas, você tem muitas lutas, você tem muitos desafios, e você pode pedir uma coisa para Jesus. Agora, faz essa escolha no teu coração. O que é que você pediria para Ele? E é a partir daí que eu queria refletir com vocês, porque isso aconteceu real. Jesus chegou perto de dois homens, e esses dois homens tiveram a oportunidade de fazer um pedido para Jesus. Mas de uma forma bem interessante, Jesus ouviu e respondeu e concedeu o seu desejo. O outro, Jesus nem deu atenção. E aí, meus amados irmãos, eu queria que a gente pudesse ler essa história. No livro de Lucas, capítulo 23, eu quero ler com vocês a partir do verso 33. A Bíblia diz que quando chegaram a um lugar chamado Caveira, em algumas traduções está Gólgota, ali crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E nós vamos aqui caminhar, deixa a tua Bíblia aberta, para a gente entender cada personagem dessa história. É interessante que quando você vai ler Mateus, e quando você vai ler também Marcos, ele não chama esses dois homens de malfeitores, chama eles de salteadores, de ladrões. Mas parece que por algum motivo muito claro, Lucas aqui não quer tratar o crime, mas quer tratar o coração do criminoso. E aí parece que ele traz uma personalidade diferente, dizendo, olha, eles são ladrões. Mas mais do que isso, eles são malfeitores. E na palavra original, no grego que foi escrito esse texto, essa palavra quer dizer homens que praticam o mal deliberadamente. Parece que foi estendido para nós também, que talvez à direita e à esquerda de Jesus estava quem? Homens que praticavam o mal. E o que é que nós temos hoje? Homens e mulheres que praticam o mal. E que Jesus tem se apresentado a esses homens e a essas mulheres. E aí aqui a Bíblia diz, olha, e foi ali naquele lugar sacrificado, crucificado, à sua direita e à sua esquerda, dois malfeitores. Contudo, Jesus, ele orava, e ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes de Jesus e lançaram a sorte. Naquele momento tão difícil, com a humanidade ali representada por homens malfeitores ao seu lado, e ainda outros homens malfeitores batendo nele, rasgaram suas vestes e começaram agora a lançar a sorte. Jesus, talvez, em meio àquele problema, teria todos os direitos de gritar, de reclamar, de dizer, Pai, eu estou morrendo por eles. Pai, eles não merecem o meu sacrifício. Mas foi isso que ele fez? Não. Jesus começa a orar. Jesus começa a orar ali agora, pelos esses homens maus. Jesus ora pelos soldados.
Jesus ora pelos ladrões, Jesus ora por nós, homens maus, que vivem e que praticam o mal, culpados do sofrimento e da crucificação de Jesus. É por nós que Jesus ora. É por nós que nesse momento tão doloroso Jesus diz: eu vou orar e dizer: Pai, perdoa eles. No verso 35, havia um povo que estava ali. O que é que esse povo estava fazendo? Observando. Estava olhando. Hoje também não me parece diferente, tem muitas pessoas que continuam nessa posição, como observadores do sofrimento de Jesus e do seu sacrifício. Pessoas que vivem na sua vida, mas que parece que não conseguem ser empáticos à dor de Jesus, não conseguem compreender o seu sacrifício. É interessante que nós vemos pessoas chorando e até se desesperando por muitas coisas, por perderem muitas coisas, mas parece que elas se sentem duras ao olhar para o sacrifício e do amor de Jesus e simplesmente ficam observando. É assim ou não hoje? Quantas pessoas simplesmente observam, até vêm para a igreja, ouvem do sacrifício, ouvem do amor de Jesus, mas preferem continuar observando. Ali também havia autoridades, que tinham agora uma postura não de observador, mas de quê? De zombador. Havia ali autoridades que zombavam e diziam: salva-os, e salva os outros, e salva a si mesmo. Se é de fato Cristo de Deus o escolhido, salva-te. Nós temos também uma parcela da humanidade de homens maus, que ainda não se contentam em simplesmente observar Jesus, mas ainda zombam de Jesus, ainda zomba do seu sacrifício, ainda faz pouco caso do seu grande amor por nós. E é interessante, meus amados irmãos, que a palavra aqui usada não é apenas rir de alguma coisa, não é apenas fazer desprezo, mas é inclusive ser indiferente com a dor do outro. É isso que o zombador faz, é não ter consideração por aquele que está sofrendo, é não fazer caso, é desdenhar, é menosprezar. É isso que esses homens maus, a qual nós podemos estar sendo incluídos, fazem com o sofrimento de Jesus, zombam. Você já parou para pensar o grande amor de Cristo por você e por mim? E quando nós decidimos viver no pecado, nós estamos sendo, assim como esses homens, zombadores do sacrifício, menosprezando o seu amor. Como dizer que eu amo meu pai, como dizer que eu amo minha mãe, como dizer que eu amo a Cristo, se eu não valorizo o seu sacrifício, se eu faço pouco caso do seu amor? Mas era assim aquelas pessoas. Igualmente os soldados, eles escarneciam. Vai ainda além de zombar. Eles maltratavam, eles diminuíam, eles realmente, no popular, esculhambavam a pessoa de Jesus. Chegaram a bofetear e a cuspir em sua face. E era por essas pessoas que Jesus orava na cruz. Era por esses pecadores, assim como nós, que Jesus orou na cruz. E eles ainda se aproximaram, estou lendo o verso 36, e eles ainda além de escarnecerem, trouxeram vinagre e deram a Jesus. E diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. No verso 38, também sobre eles estavam um escrito sobre a cabeça de Jesus: este é o rei dos judeus. E aí é interessante que chegamos agora no ponto da pergunta. Dois homens agora, diante de todo esse cenário, tiveram uma oportunidade, fazer um pedido para Jesus. Eles estavam próximos de Jesus num momento muito crucial.
E a Bíblia diz no verso 39, um dos malfeitores crucificado, ele blasfemava. No livro de Marcos e Mateus diz que os dois faziam isso. Mas que um fazia isso com muito mais intensidade, com muito mais desdenho, com muito mais desprezo. Porque parece que o outro começou a sentir uma ação diferente na vida dele, uma verdadeira conversão. E aí a Bíblia diz que aquele homem zombava de Jesus, blasfemava de Jesus e dizia: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva nós. Esse foi o pedido daquele homem. Ele teve a oportunidade de pedir algo para Jesus e ele disse: olha, tu não é o Cristo? Então faz o seguinte, me salva. Salva a ti e salva também a nós. Mas a diferença é que aquele pedido daquele homem não era uma salvação eterna, mas era uma salvação circunstancial e presencial. Ele queria ser salvo dali, não para mudar de vida, mas talvez até para voltar para a mesma vida. Quantas pessoas você conhece assim? Que querem até que Jesus lhe salve, mas lhe salve do problema. Lhe salve daquele problema que ele mesmo causou. Aquele homem mesmo vendo Jesus, ele começou a falar mal de Jesus. Ele começou a desdenhar de Jesus. E ele pede a Jesus que salve dele, mas que salve daquele momento. Não para ser transformado, mas talvez para continuar sendo malfeitor. Tiago, o irmão de Jesus, ele escreve uma carta. E nessa carta ele diz: olha, vocês oram e vocês pedem a Deus, mas vocês não recebem. Sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem simplesmente para o seu próprio prazer. Era isso que esse homem estava fazendo. Era isso que muitas vezes nós fazemos. Nós achamos que Jesus é um anjo da lâmpada, que nós pedimos a Ele qualquer coisa e Ele nos concede. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que orou 3 vezes a Deus para lhe livrar de algo, e Deus disse que não livrou. E disse por quê? E disse a ele: olha, a minha graça é suficiente para você. Talvez, meu irmão, Deus não te livre daquilo que você está pedindo agora emergencial. Mas não por isso ele deixou de ser Deus. Porque o plano dele para as nossas vidas é muito maior do que a salvação de uma simples doença, ou de um simples problema financeiro, ou de um simples caos que de repente a gente está vivendo, que talvez foi até provocado por nós. Muitos só querem isso de Jesus: a salvação dos problemas, não a salvação do pecado. O que é que nós temos esperado de Jesus? Diferente, a Bíblia fala no verso 40, que o outro homem mau, o outro homem que também vivia na maldade, diz: porém o outro homem respondeu dizendo: nem ao mesmo você teme a Deus? Estando mesmo sobre essa mesma condenação que eu. E é interessante aqui, meu amado irmão, porque um dos homens parece começar a entender agora a verdadeira salvação. Entender o que realmente é estar na presença de Deus. Reconhecer, sobretudo, que ele era pecador. E que o pecado traz desgraças para as nossas vidas. Consequências desastrosas para as nossas vidas. Porque parece que tem muita gente que vive no pecado e espera a bênção de Deus. Meu irmão, se você está no pecado e as bênçãos estão acontecendo, não é Deus que está te dando. É o diabo para continuar te atraindo para o pecado. É percebendo, é possibilitando de repente coisas que te prendam mais ainda no pecado. Porque a bênção de Deus, ela nos traz vida e vida em abundância. E aquele homem ali, ele reconhece a sua situação, algo que o outro não conseguia enxergar. Alguns, mesmo em momentos difíceis de sua vida, não enxergam Jesus. As pessoas, mesmo em momentos difíceis da sua vida, às vezes não conseguem enxergar Jesus. No verso 41 diz: nós, aquele homem falando, na verdade, com justiça,
porque nós recebemos o castigo que nos é merecido. Mas este homem nenhum mal fez. Aquele homem, ele reconheceu que era pecador, e ele agora reconhece que Jesus é santo, que Jesus não merecia estar naquela cruz. Isso é uma compreensão essencial para a salvação. Você já entendeu que Jesus não merecia estar naquela cruz, mas nós sim. Você já compreendeu que todo aquele sacrifício não era para Jesus, era para nós. Ele não merecia passar por tudo aquilo. Nós sim. Nós somos pecadores desde natureza. Nós somos merecedores do castigo eterno. Mas Ele se tornou o castigo por nós. Por isso Ele nos salvou, porque Ele morreu em nosso lugar. Aquele homem mau entendeu que Jesus era bom de verdade. Ele começa a reconhecer a santidade de Jesus, como se ele dissesse: eu sou mau, mas Jesus é santo, e Ele tem poder para nos salvar. E aí sim ele faz um pedido para Jesus, bem diferente do outro, não pelo agora, mas pelo principal. Ele faz um pedido pela eternidade. Ele não pediu para ser salvo da cruz, mas ele pediu para ser salvo eternamente. E ele diz o que no verso 42? Leia aí comigo, por favor. E ele disse: Jesus, qual o pedido daquele homem? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É interessante que o pedido dele é um pedido bem futuro, mas Jesus responde no ato. Aquele homem diz: olha, Jesus, lembra de mim como o Senhor estiver voltando. Eu creio que o Senhor vai voltar. Aquele homem já cria na promessa de Deus da eternidade. Ele já cria que Cristo disse: olha, eu vim hoje, agora eu vou para a casa do meu pai, vou preparar um lugar e eu vou voltar para buscar a minha igreja. Aquele homem acreditou. A maldade ali já estava sendo limpa do seu coração. Ele conseguiu compreender pelo Espírito Santo de Deus que Cristo era santo e salvador de sua vida. E ele pede: Jesus, lembra de mim. Lembra de mim quando o Senhor voltar para o teu reino. Mas Jesus, ele respondeu alguma coisa para o outro pedido? Não. Mas para esse, imediatamente, em meio à sua agonia e sua dor, ele de prontidão lhe deu-lhes a resposta. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, hoje, não é quando eu voltar, é hoje, você vai estar comigo no paraíso. Aquele homem recebeu o maior presente de sua vida, o presente mais importante para todos os homens e mulheres da face da terra: a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Talvez para todos aquele homem estava pagando o seu pecado, e foi, mas para Jesus agora ele estava sendo redimido e transformado. Por isso, Jesus ele fica em silêncio para o outro pedido, mas ele urgentemente responde esse novo clamor. Não é depois, o reino de Deus é hoje. Naquele momento a porta do céu se abriu para receber aquele homem que era mau, mas que foi transformado por ter um encontro com Jesus. Mas os dois não tiveram, pastor, os dois tiveram, mas um não quis. Um preferiu e queria viver nesse mundo. Um queria escolher mais tempo nesse mundo. Mas o que Cristo tem para nós, meu amado irmão, é um tempo eterno com Ele nas mansões celestiais. Uma coisa importante aqui também que eu queria destacar com vocês: não é nós que devemos aceitar Jesus em nossas vidas. A gente já criou esse hábito de chegar para alguém e dizer: olha, aceita Jesus. Não é que a gente esteja errado em dizer isso, mas a pessoa precisa entender que é ela que precisa ser aceita por Jesus, porque o mal somos nós, não é Jesus.
Não é o mal que aceita o bom, é o bom que aceita o que é mal. Aquele homem pediu: Senhor, me aceita no teu reino. Não foi Jesus que pediu: me aceita na tua vida? Parece que a gente apresenta Jesus como fosse algo que não tem valor e que a pessoa tem o direito de dizer sim ou não para Jesus. Isso não é verdade. Jesus é santo e é maravilhoso e é eu que preciso dele. Eu sem ele estou perdido. Eu sem ele estou condenado. Eu sem ele não tenho vida e esperança. Por isso que eu preciso clamar a ele: Senhor, me aceita. Senhor, me ajuda. Senhor, me transforma. Jesus não é um produto barato a ser oferecido como se fosse uma mercadoria numa feira. Jesus é santo e é maravilhoso, e é a humanidade que precisa correr para ele. Jesus sem nós, ele continua sendo Jesus e Deus. Nós sem Jesus somos simplesmente pecadores condenados. Por isso, meus amados irmãos, depois dessa graça, no verso 44, Jesus começa agora a fechar essa porta. Agora não havia mais oportunidade para o outro. Jesus, no verso 44, a Bíblia diz que já era quase a hora sexta. Isso no relógio romano era por volta de meio-dia. E começou a escurecer o sol, e houve trevas sobre a terra até a hora nona, 3 da tarde. Então, de meio-dia até as 3 da tarde, houve uma grande escuridão. E aí, naquele momento, o véu se rasgou no santuário de alto a baixo, dizendo que agora a cruz era o único acesso à salvação e à vida eterna. Sem ser aceito por Jesus, nenhum de nós entraremos no céu. E aí Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, ele expirou, ele morreu. Pensando, meu amado irmão, nesse contexto, nesses personagens, é impressionante como esses personagens da história representam a atualidade. Uma humanidade mau, formada por homens e mulheres que praticam o mal. Jesus, que ora e que intercede e que clama por essa humanidade. A palavra de Deus vai nos dizer que só existe um intercessor entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Só Ele está intercedendo constantemente por nós. Alguns dessa humanidade vivendo como simples observadores do sacrifício. Você vê o mal do mundo, você vê o sofrimento de Cristo, mas parece que não tem nada a ver com isso, então você não se envolve com essa conversa. Mas eu queria dizer, se envolvendo ou não, quando Cristo voltar, a justiça recairá. Tem também aqueles que zombam de Jesus. E hoje a gente vê isso muito claro na mídia, a gente vê muito claro na prática das pessoas. Pessoas que se dizem religiosas, mas na sua prática de vida cristã eles zombam de Jesus, porque eles acham que Jesus nunca os punirá pela vergonha que essas pessoas têm provocado para o Evangelho, pelo mal que essas pessoas têm feito. Outros que escarnecem, que ridicularizam a pessoa de Jesus Cristo. Ora ou outra, pessoas que dizem que não acreditam em Jesus, fazem filmes tentando ridicularizar a pessoa de Cristo. Outros que dizem que acreditam em Jesus, mas que vivem uma vida de pecado, ridicularizando ou tentando ridicularizar a pessoa de Cristo. E isso, meu amado irmão, eu estou falando tanto das pessoas fora da igreja, quanto das pessoas dentro da igreja. Porque para Deus, estar dentro ou estar fora da igreja, o juízo vai ser igual. Igual.
Se eu estiver na igreja, eu tenho a quem obedecer a Cristo. E se eu não estiver na igreja, eu preciso obedecer a Cristo. E aí ele vai me trazer para a igreja, para servir com alegria. Outras pessoas que mesmo nos momentos difíceis não temem a Deus e se agarram no seu pecado e querem continuar nesse pecado. E a Bíblia deixa claro aqui para nós: quem foi para o céu? Aquele que se converteu, aquele que reconheceu a santidade de Cristo, a sua realidade de pecador, e entregou a sua vida a Cristo e clamou para que Cristo lhe aceitasse. E alguns que querem a salvação, mas dos seus problemas, não a salvação de Cristo. Porque parece que Cristo exige demais das pessoas, né? Não, meu irmão. Cristo é um Pai amoroso. Tudo que Ele nos pede é para o nosso bem. Nada que Cristo me pediu para deixar hoje me faz falta. Nada. Pelo contrário, eu sou muito feliz e grato a Ele, porque Ele me deu força de deixar. Para finalizar, meu amado irmão, graças a Deus, existem também homens e mulheres que entendem que são pecadores e que reconhecem que precisa de Cristo nas suas vidas e que clama para que Ele entre na sua vida e faça morada. E essas pessoas têm clamado a Cristo para que eles habitem em si. E sabe o que é que Cristo tem nos dado como resposta? Vocês estarão no paraíso comigo. Eu estou preparando um lugar para cada um de vocês. E quando esse dia chegar, eu vou estar lá de braços abertos para receber vocês. Meu amado irmão, minha amada irmã, vale a pena. E para finalizar, eu queria só deixar uma pergunta para você. Dentro dessa palavra, dentro desse cenário, que personagem você é? Onde é que você está? Você é aquele personagem, aquela pessoa que está só observando? Você é alguém que zomba? Pastor, mas eu estou na igreja há tanto tempo. Não é essa pergunta que eu estou fazendo. As suas atitudes glorificam a Deus ou zombam de Deus? Você é alguém que escarnece dele? Você faz pouco caso do sacrifício dele? Ou você é aquele que luta contra o seu pecado para honrar a ele? Você é alguém que teme a Deus realmente e a sua palavra? Ou você mesmo sabendo que é pecador, que está condenado, acha que está tudo bem? Quem você é? Ou você é aquele homem ou aquela mulher que sabe que é mal por natureza, mas que está clamando a Cristo para te salvar. Está clamando a Ele para livrar você de você mesmo, dos seus erros e dos seus pecados. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está te dando uma oportunidade hoje de fazer um pedido para Ele. E eu queria que nesse momento você fizesse esse pedido para Jesus. Se você acha que o seu problema é mais importante do que sua salvação, peça por Ele. Eu não garanto que Cristo vai ouvir. Mas se você entende que a sua salvação é a coisa mais preciosa e é o que mais você precisa, clame a Cristo para ter misericórdia de você e salvar você. Faça isso de todo o coração. Que seja uma coisa de reflexão. Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que se converter de novo. Só todos os dias. Todos os dias, meu irmão, a gente precisa se converter de novo. Porque todos os dias o pecado tenta achar brecha no nosso coração. A salvação você já recebeu. Mas a conversão é um processo diário na tua vida. Cristo nos salvou. Mas todos os dias eu preciso clamar para que Ele habite mais em mim, para que Ele me encha mais ainda, para que Ele me dê força mais ainda, para que eu continue firme nos seus caminhos, para que eu não zombe dEle, para que eu não desfaça do seu amor, pelo contrário, para que eu valorize isso.
E aí eu finalizo a reflexão de hoje. A fé em Cristo Jesus é algo demonstrado na prática. A fé que temos em Cristo Jesus, ela é evidenciada pela vida que vivemos em obediência a Ele. Você quer saber se você é um homem ou uma mulher de fé? Olhe para a sua vida e veja se você está conseguindo obedecer a Deus. E quanto mais nós obedecemos, mais desejos vêm no coração, porque o diabo, ele procura nos tirar do caminho. A fé, ela é evidenciada pela sua vida e pela sua prática com Deus. Vamos orar? Pai, eu quero nesse momento, Senhor, te fazer um pedido especial. Assim como aquele malfeitor, aquele homem que praticava o mal, mas que naquele momento ele estava tendo um encontro especial com Jesus. E ele estava dizendo: Jesus, me aceita no teu reino. Eu sei que eu não tenho, Jesus, as qualificações para o teu reino. Eu sei que eu não sou santo como o Senhor quer que eu seja ainda. Eu sei que eu não estou bem como o Senhor quer que eu esteja bem. Mas Jesus naquele momento olha para aquele homem e diz: agora, o teu coração é um coração quebrantado. E eu sei que agora mesmo, eu quero você comigo. Eu vou te dar toda a capacidade, eu vou te purificar, eu vou te santificar, para que você faça parte do meu reino. E isso vai ser hoje, isso vai ser agora. Pai, eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que precisam muito disso, assim como eu. Porque Deus, hora e outra, Deus, quando nós olhamos para nós parecemos muito mais com outro malfeitor. Nós muitas vezes queremos apenas que o Senhor nos livre dos problemas terrenos, às vezes da hora e do momento que eu estou vivendo, mas isso não é o teu ideal. O teu ideal, Deus, o teu querer principal, Senhor, é salvar todos nós. Pai, que o Senhor, que o teu Espírito Santo possa penetrar no coração da tua igreja nesse momento, possa revelar a tua palavra a cada um de nós, e que nós possamos entender verdadeiramente o teu desejo para nós, a tua vontade para nós é sempre o melhor, Senhor. O Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer o nosso melhor, o Senhor quer que nós possamos morar eternamente com o Senhor no céu. Oh Deus, nos ajuda a sermos fiéis à tua palavra, e que em nome de Jesus, se houver alguém aqui nessa noite, Pai, que entende isso e que ainda, Deus, não clamou verdadeiramente para que o Senhor o aceite, que essa pessoa tome essa decisão nessa noite, que ela me procure ao término desse culto, e eu vou ter uma alegria imensa de ajudar essa pessoa a caminhar com essa pessoa, a que cada vez mais nós juntos possamos conhecer mais Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, porque para aquele homem um único encontro valeu a pena, porque ele pediu o que o Senhor queria dar para ele, a vida eterna. Nos ajuda, Deus, a ter os olhares espirituais, como o Senhor concedeu àquele homem, para que a gente entenda que esse mundo e qualquer coisa que Ele possa nos dar, não pode se comparar com a grandeza das mansões celestiais. Se naquele momento Jesus tivesse concedido àqueles homens a liberdade daquela cruz, por mais que eles vivessem anos e anos, eles não teriam recebido o melhor, a vida eterna, e a vida eterna com paz e alegria, como nós cantamos aqui. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, porque a tua presença, Deus, é a alegria pura e verdadeira. Obrigado, Deus, que o Senhor continue nos abençoando e cuidando de nós, em nome de Jesus, amém.